Eu peço que você salve esse vídeo e guarde ele para assistir depois, porque ele é um pouco longo. Hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes da literatura antiga, os anjos ou angelologia, mas conforme os 3 livros atribuídos a Enoque. Lembre-se que nós vamos falar a título de conhecimento, pois a literatura de Enoque é considerada apócrifa e não fazem parte do testamento bíblico. Ainda que durante o período do judaísmo, do Segundo Templo, especialmente entre os séculos que antecederam a era cristã, o livro 1 de Enoque exerceu forte influência na compreensão sobre anjos, juízo e seres espirituais. Essa influência aparece também claramente no Novo Testamento. A epístola de 2 Pedro menciona anjos que pecaram e foram lançados em prisões de trevas, muito semelhante com o livro. Já a epístola de Judas cita diretamente uma profecia atribuída a Enoque sobre o juízo contra os ímpios. Eu vou dividir em 6 partes, de uma forma bem sintetizada, é claro, para aguçar você a ler os livros, caso um dia tenha tempo, mas com muito cuidado. Prepare-se para entrar em uma visão grandiosa, onde o céu e a terra se cruzam, onde as decisões celestiais afetam a história humana e onde o juízo final alcança tanto homens quanto anjos. Então, vamos lá. Número 1. A origem e hierarquia dos anjos. Nos 3 livros aparece anjos organizados em ordens e níveis, funções específicas ligadas ao governo do cosmos. Alguns são chamados de vigilantes ou watchers. No 3º livro de Enoque, a hierarquia é extremamente detalhada, com múltiplas categorias e anjos responsáveis por áreas específicas da criação. Neste livro, o 3º, Enoque torna-se Metatron, ocupando posição elevadíssima entre os anjos, se tornando um escriba celestial. Vejam só. Número 2. A função dos anjos. No 2º livro de Enoque, os anjos ocupam a função de administração cósmica. Isso, pois os anjos controlam elementos naturais como estrelas, clima e ciclos. Eles também guardam depósitos cósmicos, como neve, vento e luz, e supervisionam movimentos celestes. Por fim, eles registram as ações humanas. Há forte ênfase na ordem e na estrutura do universo sob supervisão angelical. Continuando e pulando para o 3º livro, vemos a mediação e registro. Os anjos servem diante do trono. Os anjos cantam louvores contínuos. Eles também registram as decisões divinas e participam da corte celestial. Metatron, o Enoque, como já falamos, depois de sua ascensão, atua como escriba celestial e príncipe da presença. Número 3. A queda dos vigilantes. O relato mais desenvolvido está no 1º livro. Aqui ocorre grande episódio. Um grupo de anjos, chamado Vigilantes, desce à terra e, liderados por figuras como Senjasa e Azazel, tomam mulheres para si e geram filhos, os conhecidos gigantes ou caídos. Esses anjos ensinam conhecimentos proibidos como fabricação de armas, feitiçaria, astrologia, produção de cosméticos e a metalurgia ou manipulação de metais. Diante disso, a corrupção humana aumenta drasticamente. Número 4. Consequências da queda. Ainda no 1º livro de Enoque, Deus decreta juízo. Os vigilantes são presos em regiões subterrâneas. Os gigantes ou caídos, os filhos híbridos dos anjos, são destruídos.
Seus espíritos passam a vagar pela terra, pois não vieram de Deus e não vão para Deus. Esse ponto explica, dentro da lógica do livro, a origem dos espíritos malignos, que seriam os demônios que incorporam nas pessoas. Sinistro, não é? Número 5. A diferença entre anjos fiéis e anjos caídos. Nos 3 livros de Enoque há clara distinção. Primeiro, anjos fiéis permanecem em seus postos celestiais. Segundo, anjos rebeldes ultrapassaram limites designados. Terceiro, a queda é descrita como transgressão da ordem estabelecida. No 3º livro, a ordem angelical é tão rígida que a rebelião aparece como ruptura cósmica grave. Número 6. Visão geral da história angelical nos 3 livros. Se juntarmos as 3 obras, temos esta linha de narrativa. Deus cria um sistema celestial organizado. Os anjos então recebem funções específicas. Parte deles se rebela. A rebelião envolve contato indevido com os humanos e há uma corrupção global. Deus então intervém com o julgamento. E alguns anjos permanecem fiéis e governam o cosmos. A estrutura celestial, então, continua sob a administração angelical hierarquizada. O resumo final dessa história é que nas 3 obras de Enoque, os anjos são administradores cósmicos, guardiões de leis celestiais, seres organizados em hierarquias. Alguns caíram a ultrapassar limites. A queda trouxe corrupção e julgamento, e a ordem celestial permanece, mas marcada por essa rebelião inicial. É interessante que o apóstolo Paulo fala que ainda que um anjo de luz venha pregar um evangelho que não seja o que ele pregou, que este anjo seja maldito. Por isso, vamos ficar com as escrituras sagradas e com o que ela quis nos revelar. Deixe a sua opinião e grande abraço!